Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Mais uma vez nos encontramos nesta manhã de domingo, nesta tarde, noite de domingo ou durante a semana. Queremos refletir hoje o 19º domingo do tempo comum. Antes, porém, de começarmos a nossa reflexão, queremos fazer uma recordação da vida. Recordar as 62 pessoas que morreram no acidente do avião em Vinhedos, São Paulo. Recordar também todos os seus familiares que sofrem por esta perda repentina dessas pessoas. Clamar por justiça. Clamar por misericórdia. Também, neste domingo, nós celebramos o Dia dos Pais, a vocação ao matrimônio. Queremos lembrar de todos os pais que cuidam de seus filhos, de sua família. Queremos lembrar das mães que exercem o papel de pai. Queremos recordar a vida e fazer memória de todos os pais que não estão mais conosco neste dia, mas que celebram na eternidade o Dia dos Pais. Coloque também, neste momento, no silêncio do seu coração, a sua prece nas mãos de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos e amigas aqui do canal Liturgia, Fé e Vida, amigos e amigas da Rádio Estela Brasil, neste dia, nesta semana, nós temos muito o que refletir sobre este trecho nos apresentado pela comunidade joanina. 3 pontos importantes para refletirmos
e compreendermos este trecho que nós acabamos de escutar. Primeiramente, a comunidade de João dá um sentido profundo. Jesus é o pão vivo descido do céu. Mas a comunidade joanina também faz uma reflexão a partir dos ouvintes de Jesus, os seus discípulos, os judeus e todo o povo que estava ali. Muitos veem esta fala de Jesus, ouvem esta fala de Jesus como se ela fosse uma blasfêmia. Isto é, Jesus se diz Filho de Deus, identidade divina de Jesus. Pois bem, nós sabemos por estudos teológicos que Jesus possui uma união hipostática, quer dizer, as duas origens da mesma pessoa, a humana e a divina. Jesus, tendo a origem divina, fez parte de todo o processo da criação e da salvação de Deus, desde o Primeiro Testamento até agora. Como origem humana, ele se encarnou, tanto que no início do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, o evangelista apresenta: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." É muito importante essa dimensão da carne, da presença concreta do Jesus histórico na humanidade, dentro da comunidade de João, da reflexão apresentada pela comunidade de João. Então essa é a união hipostática. Jesus possui a natureza humana e a natureza divina. E com isso, sobretudo os judeus, doutores da lei, fariseus, veem como blasfêmia, que era muito forte nessa época, dizer que Jesus tem essa união, tem a origem divina e tem a origem humana. Porque nesse momento na história, do seu nascimento até a sua morte, que ele está presente conosco. Então ele sente as dores humanas, ele sente o que é a angústia humana, ele sente as limitações humanas, e isso faz com que ele consiga se aproximar muito mais das pessoas que sofrem. Deus enviou o seu Filho para fazer a experiência humana, para que esta experiência possa fazer acontecer a revelação plena de Deus. E aqui, no trecho de hoje, a centralidade é o pão. O pão, como comida, como alimento, que nos traz a dimensão da economia, a dimensão da teologia e junto a dimensão da fome. Dimensão da economia para que as pessoas que governam os países, que governam os estados e os municípios, possam ter em mente que ninguém, nenhuma pessoa pode passar fome. Todos precisam do alimento básico para a sobrevivência. E juntando essa dimensão econômica, tem-se a dimensão teológica, ou seja, a partilha. A partilha entre irmãos do alimento que mata a fome física. A partilha da Eucaristia, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, que matam a sede e a fome espiritual. Por isso que, quando nós falamos nessa dimensão da economia, de fazer com que todas as pessoas tenham o alimento necessário,
nós estamos falando da vida em plenitude. E assim entra o terceiro ponto desse Evangelho, que é o segmento, muito próprio para esse mês de agosto. E o segmento é uma obediência ao Espírito. E essa obediência ao Espírito é fazer acontecer o projeto de Deus no meio da humanidade. E qual é o projeto de Deus? Cuidar da criação, cuidar das pessoas, cuidar da ecologia. Interessante. Quando nós cuidamos da criação, nós cuidamos das pessoas. Mas em muitos momentos da história, sobretudo no Brasil, nenhuma e nem outra. Nem cuidar das pessoas, nem cuidar da ecologia, nem cuidar da criação. Faltava, portanto, dignidade, porque esse cuidado não existia. E a essência disso é não termos pobres, ou seja, não termos pessoas que precisam mendigar para comer. Não termos pessoas excluídas da sociedade pelas diferenças que elas têm. Não termos pessoas que passam necessidade pelo fato de serem pessoas que vivem em condições com pouco dinheiro ou até mesmo com um salário mínimo que apenas dá para as necessidades de sobrevivência. Isto então é cuidar das pessoas quando nós proporcionamos muito amor, muita paz, muita acolhida, o que comer, o que beber, onde viver, onde morar. Que desafio grande o projeto de Deus nos apresenta. E muitas vezes nós vemos cristãs e cristãos que se dizem comprometidos com a palavra de Deus, que diante da comunidade fazem uma coisa, e fora da comunidade, tendo poder em suas mãos, fazem outra, para separar, para dividir, para fazer a fome crescer. Cuidam dos seus interesses e não do interesse comum. Por isso que a essência disso tudo é Jesus Cristo, o Evangelho vivo, o alimento que nos nutre, o compromisso com a justiça. E esse compromisso com a justiça é levar a todos a dignidade. Nesta semana, que nós temos a Semana da Família, que nos convida a falar sobre família e amizade, precisamos perceber que existem muitas realidades familiares. Muitas vezes nós dizemos que algumas famílias estão em pecado. Isso parte do coração do cristão, daquele que está diretamente e todo dia dentro da igreja, fazendo-se aparecer como alguém que tem fé, que serve, correto, mas que exclui. Porque são famílias diferentes. Família e amizade é exatamente isso. É acolher, é abraçar. É saber que a família constituída pelo matrimônio é um tipo de família e não o único tipo. Que existem tantos outros tipos de família. A realidade do Brasil nos apresenta muitas situações familiares. E a Igreja, como testemunha do Evangelho vivo, precisa acolher todas as famílias.
que esse termo seja realmente família e amizade um termo de acolhida. E neste mês vocacional, celebramos hoje, como já mencionado no início deste vídeo, o Dia dos Pais. Parabéns a todos vocês, pais, que exercem a missão de vocês com amor, junto com as famílias de vocês. Parabéns a vocês, mães, que exercem o papel de pai. Que todos, todas sejam abençoadas, abençoados por Deus. Amém.